Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um treinamento do programa Venda Mais na Farmácia. Hoje nós vamos tratar um assunto que não é muito comum de rolar entre os atendentes, entre os balconistas. Não é muito comum de se ouvir falar dentro de farmácia, mas é muito importante você entender porque você pode comercializar produtos muito rotineiros dentro da sua linha de curativos e prevenção para escaras. Então, seja muito bem-vindo. Esse treinamento é direcionado não só para balconistas, mas também para farmacêuticos, donos de farmácia, empreendedores e também representantes comerciais, que de vez em quando têm uma certa carência, uma necessidade de entendimento dessa linha, em função de estar agregando um catálogo maior de produtos. Muito provavelmente esse treinamento vai ser disponibilizado também no YouTube daqui a pouco. Então, caso você ainda não saiba, o programa Venda Mais na Farmácia é uma mentoria ao qual a gente disponibiliza aulas online, acompanhamentos online, né, para você poder formatar melhor o seu ponto de vendas, seja um departamento pequeno dentro de uma farmácia, ou seja, uma loja de artigos ortopédicos, e também disponibilizar alguns vídeos no YouTube para que você possa ter acesso a uma degustação do que é essa mentoria. Então, muito provavelmente isso vai ser disponibilizado no YouTube e desde já eu te convido a conhecer melhor os vídeos do nosso canal. Venda Mais na Farmácia. Você clica em se inscrever, clica no sininho de notificações para receber esses vídeos novos, essas notificações toda vez que cair um treinamento lá no nosso canal, ok? Então, sem mais delongas, caso você ainda não tenha acompanhado, né, os vídeos do nosso canal, nossos treinamentos, a gente divide em 6 grandes grupos a linha de produtos ortopédicos. E hoje nós vamos falar sobre o grupo Saúde e Bem-Estar, tratando sobre forração piramidal, assentos e almofadas e também pontuando alguns produtos que pode ser muito interessante se você saber que aí na sua farmácia podem ajudar a melhorar as suas vendas. Bom, esse vídeo, esse treinamento, ele serve para quê? Para que eu possa vender mais e para quem? Para que eu possa vender mais para familiares de pacientes, profissionais da área da saúde, clínicas de idosos, clínicas de saúde em geral, e eu coloquei por último pacientes, porque de propósito, porque pacientes, a cada 10 clientes que você atender, olha, muito raramente um paciente você vai atender que vai estar precisando desse curativo, desse suporte, dessa prevenção, porque na maioria das vezes são familiares, né? O familiar desse paciente é que vai buscar esse tipo de solução com você. Para eu entender como prevenir uma escara, é importante eu entender o que é uma escara. A escara nada mais é que uma lesão que sai na pele em função de longo período deitado, sofrendo pressão na mesma posição. Essas escaras costumam aparecer em lesões, né? Abrir lesões onde tem regiões com mais proeminência óssea. Então, pode ser no cóccix, pode ser nos calcanhares, né? Cotovelos também. E as pessoas que têm maior risco de desenvolver escaras são pessoas que passam muito tempo deitado porque não têm a mobilidade de se mexer, de se virar. Isso quer dizer o quê? Que atinge muito mais pacientes que ficam muito tempo acamados e também pacientes cadeirantes. Essas lesões costumam aparecer calcanhares, tornozelos, quadril e cóccix. O principal tratamento de escaras, ele sempre começa pela prevenção. Então, o melhor remédio para escaras, úlceras de pressão, é não deixar que elas apareçam. Vamos avançando nesse tipo de assunto e você vai entender melhor como é que você pode ajudar o seu cliente, tá? Existem alguns tipos de prevenção. Normalmente essas metodologias, elas constituem metodologias clínicas que começam em âmbito hospitalar e terminam em casa, né? Que é a continuidade da prevenção do tratamento que é feita pelo familiar. Nem ambiente familiar se utiliza escalas, né? Se utiliza formatos de prevenção mais específicos. Eu coloquei aqui um exemplo, tá? Não quer dizer que seja só esse, mas o exemplo de um acompanhamento, né? Ele passa pela percepção dessa lesão,
pelo acompanhamento de excesso ou falta de umidade nesse ferimento, pela mobilidade, que é a mudança de decúbito, e também pela nutrição. Claro, são só exemplos. Nutrição por quê? Que quer dizer que quando uma dieta também não é rica em nutrientes, ela pode estar afetando no aparecimento dessas escaras. Escaras são feridas, como eu falei no começo, e elas podem evoluir por fases, que começam pela epitelização, passam por granulação, podem se tornar feridas infecciosas ou até mesmo necrose. E a necrose você identifica muito fácil, principalmente quando aparece uma textura mais escura, que chega a ter cor preta. Quando esse tecido começa a ficar de cor preta, uma cor mais negra, quer dizer que talvez o tecido dessa pele possa estar iniciando para um processo de tecido morto. Eu separei um quadro aqui, que eu não vou poder colocar nesta apresentação, em função de algum padrão de conteúdo que o YouTube possa ter, então eu vou pular esse quadro, mas você encontra colocando aí nas redes sociais, no Google, né? Você faz uma pesquisa aí de escaras de pressão, você consegue identificar perfeitamente quadros, imagens de feridas muito fáceis de identificar, de uma epitelização para uma necrose. Epitelização e granulação é quando esse tecido está bem avermelhado, granulação já dá para se dizer que já tem lesão na pele, e necrose é quando já está bem avançado e pode ocorrer também um processo infeccioso. Então eu não vou colocar imagens por uma questão de filtro, tá? Mas existem tipos de lesão, como eu falei, aquela prevenção de lesão que pode iniciar no âmbito hospitalar, ou ela pode ser home care, ela pode ser uma prevenção caseira. E quando ela é caseira, você pode obter produtos, né? Você pode dispor de produtos na sua linha de produtos aí na sua prateleira de produtos aí na farmácia, produtos que o familiar desse paciente vai ter fácil acesso. Começa pelo profissional da saúde, mas não quer dizer que o seu familiar não possa adquirir esse produto e manter o cuidado em casa, que são produtos do tipo curativos, óleos ou loções hidratantes, almofada, colchão piramidal e o sistema de pressão alternada. Antes da gente falar de produto, a gente precisa falar de um principal fator, que antes de você comprar, antes do seu familiar comprar um produto, ele precisa entender que a mudança de decúbito é importante. Até coloquei uma imagem aqui que mostra quais são os principais pontos que faz mais pressão quando o paciente passa muito tempo deitado. Então, fazer essa mudança de decúbito, se ele está deitado de barriga para cima, colocar ele de lado lateral, depois mudar para o outro lado, para o outro decúbito lateral também, para evitar que esses pontos fiquem muito tempo em contato com o colchão. Bom, entendendo que a mudança de decúbito é importante e não é um produto que você compra na farmácia, partimos então para o entendimento de quais são os produtos que você pode dispor. Primeiramente, os produtos em gel ou a almofada de espuma, né? Botei as imagens para você poder identificar melhor. As almofadas de espuma, elas podem ser em formato piramidal, que é esses formatos mais ondulados, conhecidos também como caixa de ovo, porque eles são almofadas que são fabricadas propositalmente nesse formato porque elas aceleram a cicatrização, aceleram a circulação nas regiões de maior ponto, de maior pressão. Então, tendem a ser produtos ótimos para prevenção de escaras. Já os produtos em gel são almofadas que elas não têm uma elevação, não são almofadas em gel com altura, são almofadas que fazem uma melhor prevenção, são para precaver o aparecimento de escaras. As almofadas em gel, elas podem ser redondas, quadradas, elas podem ter um orifício no meio ali, né, como você pode ver, tem uma em formato circular, tem uma em formato mais quadrado, e esse orifício ele serve para evitar que esse ponto tenha contato com algum tipo de ferida. Essas almofadas, elas já vêm em formato padrão para atender cadeirantes. Então, essas almofadas elas vão ter formato já para atender o tamanho do assento do cadeirante. Outro produto que é muito procurado e talvez seja mais conhecido até é o colchão piramidal de espuma, que ele pode ser densidade 28 ou densidade 33.
Eu escrevi forração piramidal para chamar a sua atenção e você entender que o nome correto é forração, porque se eu chamasse de colchão, poderia haver um entendimento errado. A forração ela não substitui o colchão onde esse paciente está deitado. A forração ela é um produto que vai em cima do colchão que esse paciente está acostumado a deitar. Então é chamada de forração porque ela não substitui o colchão. Ela é um produto que agrega na prevenção. D28 e D33 quer dizer a densidade. Essa densidade ela pode ser suportável para pacientes de menos peso ou de mais peso. Normalmente a D28 e a D33 é o que você mais encontra disponível, é o que você vai ver para vender aí nas farmácias de artigos ortopédicos. O colchão de ar pneumático, como o próprio nome diz, ele é um colchão inflável, que ele tem um desenho em células, como você pode ver ali na foto de cor mais roxo, mais violeta, que você vai inflar, e esse colchão ele tende a fazer com que essa pressão diminua. E o sistema de pressão alternada nada mais é que um colchão inflável também, mas ele chama de pressão alternada porque ele alterna a inflação. A diferença do colchão bege para o colchão violeta é que o colchão bege ele vem, já acompanha um motor. Esse colchão ele infla através de um motor e ele alterna essa inflação em ciclos de 5 ou 10 minutos para evitar com que os principais pontos, cotovelo, calcanhar, cóccix, nuca, costas, fique muito tempo em pressão, em contato com o colchão. Então ele infla e alterna para fazer a melhor prevenção da lesão da escara. Então, hoje, o sistema de pressão alternada é o que o mercado tem mais de eficiente na prevenção. Talvez essa linha de produtos hidratante e curativo seja o que mais seja conivente com a realidade hoje da sua farmácia. Então, os curativos que são à base de petrolatum ou de óleos, à base de AGE, que são ácidos graxos essenciais, que é um conjunto, uma mistura de óleos, né, que fazem com que essa pele, que esse tecido, ele se mantenha hidratado e não se rompa, ele não ultrapasse a linha, o limite de granulação, que seria a próxima fase, né, ou a fase inicial de uma escara. Alguns profissionais recomendam os curativos com AGE, ou até mesmo loção hidratante à base de AGE, gaze de rayon, né, para já o tratamento de granulação, que é a fase inicial de escaras. Mas o ideal é que você use isso como um critério de prevenção, para evitar que essa escara ela evolua para as fases iniciais. Lembrando que prevenção é sempre o melhor remédio. Bom, esse vídeo foi bem objetivo, tentando deixar uma mensagem mais comercial, né? Mas de forma mais objetiva para você que trabalha no balcão da farmácia e precisa de um entendimento, uma linguagem mais clara, mais específica. Esse vídeo ele não tem pretensão nenhuma de fazer nenhum tipo de tratamento, lembrando que é um vídeo exclusivamente comercial para quem trabalha na área de vendas. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, oriente o seu cliente, oriente o familiar do seu paciente a procurar um profissional da saúde, que é ele que vai receitar qual é o melhor produto, qual é a melhor alternativa para esse tipo de prevenção, ok? Lembrando que esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, então não se esquece de se inscrever no canal, deixa um like para a gente saber que esse vídeo está atingindo a sua expectativa, que esse vídeo foi interessante para o seu conhecimento, e nos acompanhe que em breve teremos mais vídeos instrutivos, ok? Por hoje era isso, boas vendas e venda mais na farmácia.